o livro de Juízes, capítulo 2, a gente vai ler do 8 ao 10. Juízes 2, do 8 ao 10. Pedindo a irmã que coloque o nosso telão aí. Vamos estar vendo todos juntos? Todos. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram no termo de sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregado toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, e não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Nós vemos aqui um texto falando desse grande homem de Deus, Josué, falando ali do seu sepultamento, e logo depois falando que se levantou uma geração em Israel que não conhecia a Deus. Quando a gente estuda a história de Josué, a gente vai encontrar a história de Josué lá já ainda no Pentateuco, lá com Moisés, né? Josué sai junto com todo aquele povo que foi escravo no Egito, e quando Moisés, né, que Deus usa Moisés para libertar aquele povo, Josué vai junto com Moisés e todas aquelas pessoas, e Josué fica ali no deserto junto com Moisés naquela grande peregrinação que Israel fez até chegar à terra prometida. E a gente lê a história de Moisés e a gente sempre encontra ali a figura de Josué. Josué provavelmente saiu muito garoto ali do Egito, e a Bíblia vai narrando essa história desse servo de Deus fantástico, em diversos momentos que ele está ali ajudando diretamente a Moisés, aprendendo com Moisés a ser o futuro líder do povo de Israel, a ser o futuro líder do povo de Deus. E Josué vai aprendendo, e Josué vai indo, e chega um determinado momento em que o povo de Israel está para entrar na terra prometida, está para entrar em Canaã. E Moisés, por alguns problemas que ele teve, por algumas falhas que ele teve, esse grande homem de Deus, ele não vai poder entrar nessa terra. Mas um pouquinho antes desse fato acontecer, quando o povo já estava próximo da terra prometida, Moisés escolhe alguns homens de Israel para ser espias, para ser espiões. Eles vão entrar em Canaã, eles vão entrar naquela terra para ver como era aquela terra, para observar se aquela terra realmente era boa, para observar como é que era aquele povo. E esses homens entram naquela terra, e quando eles voltam para dar um relatório a Moisés, a maioria deles diz o seguinte: olha, Moisés, a terra é muito boa, essa terra mana leite e mel mesmo, a terra é fantástica, tudo aqui que a gente plantar, a gente vai colher, a terra é ótima para a gente criar os nossos animais. Mas Deus nos trouxe aqui, eu não sei porque Deus fez isso conosco, porque Deus trouxe aqui para essa terra, onde os seus habitantes são gigantes, são homens muito mais grandes, muito mais fortes, muito mais poderosos do que nós. Nós não temos como vencer esses camaradas, porque diante deles nós somos como gafanhoto. Esse é o relatório que aqueles espias vão trazer, com exceção de dois homens, com exceção de Josué e de Caleb. Josué e Caleb não, Josué e Caleb dizem: a gente pode entrar naquela terra, porque o nosso Deus está conosco, porque o mesmo Deus que nos tirou do Egito, vai ser o Deus que vai nos dar essa terra, pois Ele nos prometeu, pois as promessas de Deus sempre se cumprem. Eles têm fé. O que acontece? Então Deus não permite que ninguém daquela geração que saiu lá do Egito entre na terra prometida, com exceção de Josué e de Caleb. E o tempo vai passando, e toda aquela geração que saiu do Egito vai morrendo, e outras pessoas vão nascendo, e chega o dia então de chegar naquela terra. Moisés não pode entrar, ele apenas avista a terra, e Josué agora tem uma nova missão, de assumir a liderança do povo de Deus. Agora não será mais Moisés o líder, mas o líder será Josué. É Josué que vai ter o privilégio de entrar naquela terra.
E durante esse período que Josué lidera o povo, Josué se demonstra ser um grande líder de Israel. Josué é um dos grandes personagens da Bíblia do Antigo Testamento. Josué é um grande líder tanto na parte administrativa, política e principalmente na parte militar. Porque o período de Josué vai ser um período de guerra. Aquelas terras não estavam vazias, estavam ocupadas por vários povos. E como aqueles homens vivos que realmente eram povos de gigantes, de homens fortes, de homens preparados. Então Josué vai ser aquele que vai liderar o povo nessa missão. E Josué, a gente vê na história de Josué que ele sempre teve uma fé inabalável em Deus. E por isso, nesse momento, Deus vai operar novamente vários sinais. Da mesma forma que Deus operou sinais com o povo quando tirou da terra do Egito, que enviou 10 pragas para Faraó, para que Faraó pudesse deixar o povo ir. Da mesma forma que Deus andou com o povo no deserto, onde não faltava nada para o povo. Quando tinha fome, Deus mandava comida do céu. Quando tinha sede, Deus fazia que a água brotasse da rocha. Dessa mesma forma, Deus vai estar com Josué. E quando a gente começa a ler a história de Josué, a gente vê coisas extraordinárias acontecendo. O mesmo Deus foi lá com Moisés e abriu o mar vermelho. E Deus vai lá com Josué e abre o rio Jordão para que o povo pudesse entrar na cidade. E quando o povo chega naquela cidade, existe uma cidade chamada Jericó, que existe uma muralha que ninguém poderia entrar. Uma muralha enorme, a maior muralha que já existiu. E ninguém poderia, nenhuma nação conseguia entrar naquela cidade. E o povo de Jericó se achava tranquilo, porque ninguém pode invadir a nossa cidade. E o que Deus faz? Deus faz com que aquelas muralhas caiam diante dos hebreus. Ao passar por ali, o povo continua, outras batalhas vão surgindo, e Deus vai fazer que a terra pare, que o sol pare, que o dia fique parado, que só volte a ser noite,